Religião do Egito Antigo. A crença nos deuses do Egito era uma parte da religião praticada pelos egípcios na antiguidade. A religião dos egípcios, como era comum no período, era politeísta, pois eles cultuavam diversos deuses. A variedade de deuses era grande, existindo algumas divindades adoradas somente em uma cidade, enquanto outras, no entanto, poderiam ser muito populares e adoradas em todo o território egípcio. A adoração aos deuses era um traço muito importante da religiosidade egípcia e era comum que as pessoas fizessem suas preces em santuários. As orações poderiam ser por variados motivos, como pedidos pela manutenção da saúde, pela fertilidade, por prosperidade ou por algum esclarecimento. A realização de rituais e festivais em homenagem aos deuses era comum entre os egípcios. Entretanto, essa relação dos egípcios com seus deuses e sua adoração a eles passavam por dois conceitos muito importantes: Ma'at e Eka. O primeiro conceito fazia menção a uma ideia de harmonia, isto é, os egípcios sempre agiam em vida tendo em consideração preservar a harmonia no universo. Esse é um conceito importante porque os egípcios acreditavam que as ações de uma pessoa poderiam repercutir negativamente em outras pessoas e até mesmo abalar a harmonia do universo, promovendo o caos. Assim, procuravam seguir a vontade dos deuses porque acreditavam que a vontade divina era boa e garantia a harmonia. A comunicação com os deuses só era possível, segundo a crença egípcia, por conta de Eka, entendido como um poder fundamental que existia no universo. Essa força era a responsável pelos poderes e pelo próprio surgimento dos deuses, e por meio dela se estabelecia o contato entre os deuses e os fiéis. Os egípcios acreditavam que os seus deuses controlavam o universo bem como o destino das pessoas. A crença egípcia afirmava que os deuses cooperavam para garantir o bem-estar das pessoas e, como mencionado, a harmonia do universo. Os egípcios acreditavam que sua terra era abençoada pelos seus deuses e que todas as suas riquezas haviam sido fornecidas por eles. Atribuíam aos deuses todo o conhecimento que possuíam e afirmavam que esse conhecimento civilizatório havia sido passado a eles por Osíris, deus que fora um faraó do Egito na crença local. Os egípcios acreditavam que os seus deuses estavam entre eles e que os animais poderiam ser sua manifestação. Por isso, muitos animais, quando morriam, recebiam honrarias dignas da nobreza. Em sua relação com os deuses, os egípcios acreditavam que a demonstração de ingratidão era danosa, porque a ingratidão não era algo que agradava aos deuses e, por isso, poderia afetar a harmonia do universo. A crença dos egípcios em seus deuses passava por muitos aspectos da vida desse povo, e um dos pontos nesse sentido era a vida após a morte. Os egípcios se preocupavam muito com a continuidade de sua vida após a morte terrena e procuravam agradar aos deuses a fim de garantirem sua existência no além. Os egípcios acreditavam que a mumificação era outra prática ensinada a eles pelos deuses, bem como acreditavam que teriam suas ações em vida julgadas pelos deuses no tribunal de Osíris. Esse tribunal decidia se a alma da pessoa seguiria para a vida eterna ou seria destruída por um monstro. No entanto, só as pessoas justas teriam direito à vida eterna. Mas como surgiram os deuses no Egito? A religião egípcia, como qualquer outra, possui os seus mitos de origem, isto é, mitos que narram o surgimento das coisas, como os deuses e o universo. Um desses mitos falava do surgimento dos deuses egípcios, o que teve início quando o universo era um vazio dominado pelo caos. Por meio de Eka, o poder fundamental, um morro surgiu e esse morro era habitado por um deus chamado Atum, Ptah ou Ra. Existem variações entre as versões do mito. De Atum surgiram Shu e Tefnis, deus do ar e deusa da umidade, respectivamente. Ambos abandonaram o pai e foram viver na terra.
Na Terra, eles estabeleceram os princípios da vida e a ausência deles entristecia seu pai, Ra-Atum. Quando retornaram, Atum chorou de felicidade e suas lágrimas deram origem aos seres humanos. Posteriormente, Shu e Tefnis se tornaram amantes e tiveram 2 filhos, chamados Geb e Nut. Geb e Nut também se tornaram amantes, e essa relação não foi aprovada por Aatum, que decidiu aprisionar Geb na terra e Nut no céu. Nut estava grávida, e de sua gravidez nasceram 5 filhos: Osíris, Ísis, Set, Neftis e Horus. Outras versões apresentam Horus como filho de Osíris e Ísis. E quais são os principais deuses do Egito e seus poderes? Como mencionado, a religião egípcia era formada por diversos deuses, uns mais importantes que os outros. Alguns deles eram adorados em apenas uma cidade, mas, de toda forma, eram importantes. Aqui está uma lista dos principais deuses que formavam o panteão egípcio. Ra, deus do sol. Amon, deus patrono de Tebas. Anubis, deus da morte, da mumificação, da vida após a morte, das tumbas, etc. Osíris, deus da morte, da fertilidade e da agricultura. Ísis, principal deusa do panteão egípcio. Horus, deus dos céus. Set, deus dos desertos, das tempestades, da violência. Néfites, deusa que se relacionava com a morte. Shu, deus do ar. Hathor, deusa relacionada com a música, dança, amor. Thoth, deus da escrita e da sabedoria. Maat, deusa da verdade, justiça e harmonia. Tefnis, deusa da umidade. Geb, deus da terra. Bastet, deusa dos gatos, nascimento, fertilidade. Mut, deusa protetora das pessoas em vida. Sekhmet, deusa da destruição e da cura. E Ptah, patrono dos escultores. Peço a você que, se gostou desse vídeo sobre os deuses do Egito, considere deixar o seu like, compartilhar com pessoas que você acha que serão interessadas por esse assunto e inscreva-se no canal para ficar sempre atualizados com as novidades aqui. Todo dia tem notícia nova, tá bom? Obrigado pela audiência, fiquem bem, fiquem em paz e fui!